Olá amigo, amiga, olha aí você que está aqui no nosso canal, o canal Sararei Sua Terra, para mais um vídeo onde a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, principalmente a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, a mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: as profissões do Senhor Jesus. Quais foram as profissões que Jesus exerceu aqui na terra? Teve alguma específica? Então fica ligado, certo? Desde já eu peço para você compartilhar, curtir, você interagir conosco, colocando seu comentário, certo? E se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. A gente toda semana tem um vídeo aí legal, vídeo com curiosidades bíblicas e estudos, até posso dizer, profundos da palavra de Deus. Amém? Então fica conosco, clica aí no curtir e depois da vinheta segue a mensagem. Voltando agora para a nossa mensagem, quais foram as profissões que Jesus exerceu aqui na terra? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, elas vão dizer que a profissão de Jesus era carpinteiro. Sim, está escrito nos evangelhos que Jesus era um carpinteiro. E essa profissão, a profissão de carpinteiro, ele herdou de José, Yosef. Isso, Yosef, que era o marido de Miriam Menat Zeret, quer dizer, de Maria de Nazaré. Todo mundo conhece a história de Maria, que Maria concebeu do Espírito Santo, mas ela se casou com José. E depois ela teve filhos e outros filhos. A Igreja Católica contesta isso, mas é muito claro nos evangelhos, principalmente na língua grega, as palavras usadas. E eu não quero entrar nesse mérito em uma outra oportunidade. Se você tiver interesse, a gente vai fazer um vídeo falando a respeito disso, ok? Mas José era um carpinteiro. A palavra usada na língua grega para carpinteiro é tecton. Isso, tecton. Só que tecton, ela tem uma outra conotação, não apenas a conotação de carpinteiro. Tecton era uma espécie de faz-tudo na construção civil. Que o carpinteiro aponta para a construção civil, diferente do marceneiro, que faz peças de madeira, só que sob medida, armários, essas coisas. Já o carpinteiro, ele fazia portas, e a palavra tecton, ela abrange também a profissão de pedreiro. Tecton seria mais ou menos algo como, por exemplo, alguém que constrói. Na verdade, a palavra construir em grego, você encontra a palavra oikodome, que é edificação. Edificação. E aquele que faz a edificação, o construtor, ele seria um oikodomo. Um oikodomo seria uma espécie de construtor. E já o tecton seria aquele que faz os trabalhos mais difíceis, como o trabalho de pedreiro, o trabalho de carpinteiro, o trabalho de também algumas coisas com relação à marcenaria. Entendeu? Então Jesus herdou isso de Yosef. Por que ele herdou de Yosef? Porque Jesus era o filho mais velho. Na tradição judaica, o garoto, quando fazia 13 anos de idade, ele passava por um rito de passagem chamado Bar Mitzvah. Isso acontece até os dias de hoje. Se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, quer dizer, a Jerusalém, em Israel, você, principalmente no Kotel Hamavi, quer dizer, o muro oriental, que nós conhecemos por Muro das Lamentações, você vai encontrar durante a semana várias cerimônias acontecendo com adolescentes de 13 anos de idade, do Bar Mitzvah, onde eles leem pela primeira vez em público o Sefer Torah. Sefer Torah é a lei, o livro do Torá, que todas as sinagogas ela tem uma. Está aparecendo aqui, ó, uma imagem do Sefer Torah. Então Jesus passou por todo esse processo e Jesus estudava, ele ia às sinagogas estudar. Exemplo disso é que quando ele adolescente, ele se perdeu em uma das festas, os seus pais foram procurar e quando o encontraram, ele estava justamente conversando com os mestres. E aí a gente encontra a segunda profissão do Senhor Jesus, a profissão de professor. Isso mesmo, mestre é professor.
Então, desde cedo, ele se preparou para ser um professor. Apesar que todos entendem que Jesus foi o próprio criador da lei, da Bíblia, mas a Bíblia fala que antes de todas as coisas existirem, a palavra de Deus já existia. Ela pré-existe lá no céu. Então, Jesus, como ele é eterno, ele é antes de todas as coisas acontecerem, então ele viu a própria palavra sendo concebida, provavelmente por ele mesmo. Mas ele estava no corpo humano e o corpo dele tinha limitações humanas e ele tinha um cérebro e todo cérebro ele tem duas faculdades, a de lembrar e a de esquecer. Às vezes você tem alguma coisa que você sabe que está no seu cérebro guardado, mas você não lembra. Às vezes você, por exemplo, você já sabe, você estudou, aprendeu a fazer uma regra de 3 na matemática e se você for fazer hoje, você às vezes não lembra de fazer essa regra de 3, como é que funciona, porque você deixou de exercer, de fazer aquilo ali. É mais ou menos isso, ok? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi um professor, um mestre. Ele era chamado na língua aramaica de Raboni, em aramaico, Raboni. E na língua hebraica, ele era muito chamado também de rabino. Ele tinha diversos talmidins. Talmidim é estudante. A palavra talmidim quer dizer estudante, discípulo. Isso mesmo, discípulo e estudante. Então Jesus tinha alunos, ele era professor. Aí nós encontramos o Senhor Jesus como carpinteiro e também agora como professor. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos João, evangelista, ele escrevendo o seguinte: Filhinhos, essas coisas eu vos deixo para que não peques. Mas caso você tenha pecado, não tem problema, porque você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Olha aí, então nós já encontramos já a terceira profissão de Jesus. Qual seria? Advogado. Ele é advogado, ele advoga, ele vai até o trono do Senhor, certo? Com nossas causas. Nós encontramos uma configuração do trono de Deus muito parecida com um tribunal de justiça, aonde tem ali Deus como o juiz e legislador, Juiz é aquele que julga e legislador é aquele que cria as leis. Está escrito que Deus é o nosso juiz e o nosso legislador. Existe também o inimigo de nossas almas, é conhecido como o acusador. Nesse tribunal que nós estamos agora configurando, nós temos o juiz, o criador das leis, que é o próprio Deus, o juiz e criador das leis, ele cria e ele interpreta as suas próprias leis. Nós temos o acusador, que leva as pessoas ao tribunal para acusá-las. E quem são as pessoas? São todas as pessoas. Pode ter certeza que todas as vezes o inimigo está sempre levando você diante de Deus para te acusar, ok? Mas nós também temos um advogado, o advogado de defesa. E esse advogado se chama Yeshua HaMashiach Ben Azzeret, o Senhor Jesus. Ele está lá para nos defender nossas causas. Então, nós temos carpinteiro, mestre e agora advogado, ok? A quarta profissão que Jesus exerceu aqui na Terra foi a profissão que eu acredito que é a que eu mais gosto, que é a de médico dos médicos. Isso mesmo. Jesus como médico. Jesus curou como médico leprosos, Jesus curou cegos, trouxe vista cegos. Jesus foi ginecologista, verdade? Uma mulher com fluxo de sangue, quer dizer, uma mulher que tinha uma menstruação que não parava, havia 12 anos. Jesus curou essa mulher. Jesus curou um homem com a mão mirrada. Então, assim, Jesus era um médico dos médicos, ele era um médico clínico geral. Ele curava cegueira, oftalmologista, ele curava fluxo de sangue, ginecologista, ele era ortopedista, ele fez mancos andar, coxos se levantar, e Jesus fez diversas outras coisas. Amém? Então, diversas outras coisas. Para ele não existia nenhum tipo de especialização que o barrasse. Jesus fazia todos os tipos de cura e de milagre. Ok? E Jesus também ressuscitava mortos. Eu não conheço essa profissão aqui na Terra. A profissão de fazer milagres. Essa só Jesus. Ninguém mais pode fazer milagres. Nenhum outro homem e nenhum outro Deus. Se é que exista outros deuses, eu não acredito que exista. Mas como os seres humanos gostam de fazerem deuses, de criar deuses,
Existem pessoas que veneram outras pessoas, outras entidades, outras criaturas, mas eu creio em um único Deus fazedor de milagre. Então nós temos aqui 4 profissões humanas e uma celestial, que é de fazedor de milagre. A 5ª profissão seria a profissão de Salvador. Isso mesmo, Jesus é o nosso Salvador. Observe, quem pode salvar como o Senhor Jesus? Ninguém pode salvar. Amém? Ele também é provedor. Quer dizer, ele também é aquele que traz o recurso financeiro que você precisa. Ok, queridos? Se você conhece mais alguma profissão que eu não citei aqui, coloca aí no comentário, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta e compartilhe. Beijão, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que ele vai.